Após 10 anos de madrugada jogando um jogo de cultivo, eu era o número 1 no ranking mundial do servidor, com um cultivo que atingiu 11 anos de grande terra suprema. Uma existência acima de 10.000 pessoas e abaixo de ninguém, com todos os tipos de armas e tesouros divinos. Mas, afinal, tudo isso é apenas um jogo, certo? Nesse momento, olhando para a última interface que apareceu no jogo, senti tristeza. O jogo será encerrado em 10 minutos. Aproveite os últimos momentos. O jogo de 10 anos finalmente vai acabar? Faltam 10 minutos, deixe-me me despedir de vocês. Então, abri a lista de amigos do jogo. Olhando para os avatares acinzentados lá dentro, um por um, todos offline. O que ficou online mais cedo foi há 5 anos. Era minha parceira de cultivo no jogo, Fada Narciso. Não sei como ela está agora. Adeus, Fada Narciso. Enviei uma mensagem para ela. Embora eu soubesse que ela não podia ver, ainda queria me despedir, olhando para a tela vazia do jogo. Um sentimento de solidão tomou conta do meu coração. O jogo que me acompanhou por 10 anos será encerrado assim, um pouco relutante. Comecei a jogar no primeiro ano do ensino fundamental e quase me formo na faculdade este ano. De não ter nada para ter tudo agora, tenho que dizer adeus a tudo isso. Logo, o tempo chegou ao último minuto. Abri o canal mundial, olhando para a caixa de bate-papo vazia, digitando no teclado. Adeus, vida de cultivo. Você é o melhor jogo que já joguei. Adeus a todos. Alguém em casa vai jantar com o filho? Nesse momento, Lutão entrou correndo de fora, segurando uma bola de basquete e suando profusamente. Entrou e o filho chamou o pai para jantar, então foi. Desliguei o celular e segui Lutão para fora do dormitório. Mas o que eu não sabia era que a interface do jogo apareceu novamente com um aviso. Servidor oficial do jogo. Em meia hora, o jogo se manifestará na realidade. Depois de jantar, nós dois voltamos para o dormitório conversando e rindo. Assim que me deitei, ouvi trovões rolando do lado de fora, nuvens escuras e tempestuosas. Caramba, é o fim do mundo? Lutão olhou para fora da janela com uma expressão de surpresa. Fui para a varanda e olhei para o céu, nuvens escuras, relâmpagos e trovões. Realmente parecia o fim do mundo chegando. Apressei-me em pegar as roupas da varanda e continuei a deitar na cama, pronto para jogar Rei da Glória. Mas, nesse momento, uma voz ressoou em sua mente. Jogo se manifesta. Origem ociosa. Manifestação em 60 segundos. Lutão pulou da cama abruptamente, olhando ao redor com horror. Você também ouviu? Olhei para Lutão com surpresa. Acontece que todos podem ouvir. Eu também ouvi. Algo sobre manifestação de jogo chamado Origem Ociosa. Que jogo é esse? Lutão ficou pasmo. Reagi instantaneamente e peguei meu celular apressadamente. Deslizando a tela, olhando para aquele software de jogo familiar acima. Enquanto eu clicava freneticamente, não houve resposta. Será que é realmente este jogo que vai se manifestar? O que significa manifestar? Significa que todas as coisas do jogo serão manifestadas? E, nesse momento, a voz ressoou novamente na mente de todos. Manifestação começa em 60 segundos. A primeira manifestação é a posição de liderança. Em um instante, o céu mudou drasticamente. Inúmeros feixes de luz dourada desceram do céu. Os feixes densos de luz não conseguiam distinguir em quem estavam. Parecia que estava chovendo ouro. Meu corpo inteiro foi envolvido por feixes de luz dourada. Senti uma força poderosa e avassaladora penetrando meu corpo. Meu corpo inteiro estava cheio de força. A incorporação final da Terra Suprema está completa. Por favor, use meu poder com força. Ao mesmo tempo, uma memória que não me pertence inunda minha mente. Transformação apresentando o verdadeiro eu. Você é um mortal, mas através de esforços contínuos, você finalmente se torna a Terra Suprema. Seu cultivo já é o mais alto, o mesmo poder é o mais alto, e as cenas do jogo passado reaparecem em minha mente, o tesouro que matei durante o período de treinamento do corpo. Sobrevivi à tribulação do trovão, transformei-me e tornei-me um estágio de fundação. Casei-me com a Fada Mist pela primeira vez, em seguida, fui decolado pelo chefe da lista e finalmente os esmaguei. Os 11 anos de experiência do personagem do jogo inundaram minha mente, como se eu tivesse experimentado pessoalmente. Em pouco tempo, dominei meu cultivo. Sei que tipo de força possuo. Se eu quiser, este planeta sob meus pés pode explodir com um pensamento. Ao mesmo tempo, cultivadores apareceram em todo o país. Numa prisão em Longu, um criminoso condenado com algemas e correntes nos pés está esperando silenciosamente por sua morte.
Seu nome é Wang Xingugu, um homem que matou a esposa e os filhos de uma família. Um criminoso condenado por assassinato. Ele foi preso alguns dias depois de fugir por 10 anos. Finalmente, ele foi pego. Mas neste momento, um raio de luz dourada desceu e envolveu todo o seu corpo. Em um instante, todo o seu corpo ficou cheio de poder. Cenas de memória surgiram em sua mente. Wang Xingugu ficou surpreso no início, mas ficou muito feliz mais tarde. Ele não esperava que o jogo que jogou quando fugiu, na verdade, se tornou realidade. Hahaha, eu sou na verdade um cultivo quase santo. Invencível, invencível. No segundo seguinte, ele instantaneamente explodiu as algemas e as correntes nos pés e esmagou a parede da prisão com um soco. Ele saiu balançando e arrogantemente. Soberano Celestial Xiaoyao, você realmente destruiu meu cultivo. Eu definitivamente vou te encontrar. Nas memórias agora, ele descobriu que quando não estava no jogo, havia um cara chamado Soberano Celestial Xiaoyao. Estava constantemente desafiando, fazendo com que seu cultivo continuasse caindo até sair da lista. Caiu para o atual quase santo. Se não fosse por aquele Soberano Celestial Xiaoyao, sua força ainda seria de nível Rei Santo. Agora não sei quantas vezes mais forte seria. Não se mova, volte. Vários guardas da prisão viram Wang Xingugu correndo para fora. Assustados e perdidos. Rolem! Wang Xingugu gritou. A pressão explodiu instantaneamente. Vários policiais voaram de repente e bateram na parede, desmaiando. Wang Xingugu pulou, quebrou o teto e saiu da prisão. Ninguém sabe para onde ele foi. Droga, olhe rápido! Lu Wutong de repente gritou alto. Eu olhei na direção que ele apontava. Lu Wutong estava apertando um haltere de 20 quilos e o esmagou em pó com uma mão. Eu só estou no período de treinamento do corpo, mas já sou tão poderoso? Aqueles estágios de fundação e núcleo dourado não são ainda mais poderosos? Ouvindo as palavras de Lu Wutong, eu imaginei um pouco. O treinamento do corpo é o estágio mais comum. Pode-se dizer que é apenas o começo do cultivo. Basicamente, todos entram no jogo nesse estágio. Só a fundação da construção conta como uma verdadeira transformação. Abaixo do núcleo dourado, todos são mortais. De repente, um estrondo veio do dormitório ao lado. Nós dois nos juntamos e corremos para ver o que estava acontecendo. Caramba, um soco quebrou a parede. É este o poder da fundação da construção? Incrível! Por que eu não joguei aquele jogo? Eu também quero cultivar. Tão incrível! Acho que não conseguiria destruir um dormitório com um soco. Lu Wutong estava um pouco invejoso, e eu, olhando para a tela, não pude deixar de me preocupar. Agora todos obtiveram poderes extraordinários. Parece que o mundo está prestes a mudar muito. De repente, o anúncio da escola tocou. Eu sou o diretor Li Shun. Agora, por favor, todos os professores e alunos se reúnam no pátio de recreio. Por favor, todos os professores e alunos se reúnam no pátio de recreio. Vamos dar uma olhada. Olhei para Lu Wutong e disse. No momento, vamos ver o que a escola tem a dizer. Depois de chegar ao pátio de recreio, já havia muitas pessoas lá. O diretor e o vice-diretor estavam de pé no pódio do pátio de recreio, esperando ansiosamente que os alunos chegassem. Depois que todos os alunos chegaram, o diretor pegou o microfone e disse, acredito que todos já ouviram aquele som. E alguns alunos já obtiveram poderes extraordinários, mas peço que não usem esse poder terrível à vontade e preencham seu reino com sinceridade. Precisamos fazer uma estatística. Ao mesmo tempo, em uma base secreta em Longu, um velho, Huang Guan, entrou na sala de reuniões. E os homens e mulheres, jovens e velhos sentados na sala de reuniões se levantaram. Ancião Li, todos disseram em uníssono. Este velho é Li Long. Alguém aqui é um cultivador? Li Long olhou para todos e disse solenemente. Todos se entreolharam. Apenas duas pessoas levantaram as mãos, um homem e uma mulher. E vendo essas duas pessoas levantarem as mãos, todos os outros ficaram chocados. Na verdade, eles tinham cultivadores internamente. Eu pensei que todos eram soldados e não tinham muito tempo para jogar. Acontece que esses dois eram relativamente jovens quando se tornaram oficiais. Vocês dois podem falar sobre seus reinos em detalhes? Li Long disse seriamente. Eu estou no período da fundação da construção. Eu joguei por acaso há 9 anos. Eu só joguei por alguns dias na época. Eu estava no núcleo dourado. Eu joguei por quase meio mês. O homem está no núcleo dourado e a mulher está na fundação da construção. Algumas pessoas ouviram esses dois reinos com confusão, porque eles não são cultivadores. Eles não entendem o significado disso. Então, falem sobre os reinos e suas forças correspondentes.
Agora eles precisam mais de conhecimento sobre cultivo. O mundo está mudando agora. Não é mais a era pacífica de antes. É muito provável que uma nova rodada de guerra ecloda. O homem acenou com a cabeça e imediatamente disse tudo o que sabia, quando todos ouviram que o sétimo yuan do fortalecimento do corpo estava completo. Você pode levantar uma pedra gigante pesando 50.000 quilos. O período da fundação da construção pode até dominar algumas habilidades mágicas. O período do núcleo dourado pode até mesmo usar no vazio. O poder da linguagem é incomparável. O espírito da pedra é elástico. E o poder da alma nascente acima é comparável a uma bomba nuclear. A transformação divina tem o poder de destruir qualquer país. O poder de destruir o mundo à vontade na cidade. Esses tipos de reinos deixaram Li Long tonto e os outros perplexos. Quando o homem terminou de falar, o silêncio tomou conta, e então veio o olhar dos chineses. O que fazer? Se todos realmente tiverem essa força, o que deve ser feito? Esse poder é muito terrível. Apenas jogando por alguns meses, você terá uma força comparável a uma bomba nuclear. O mundo vai ser um caos. Precisamos fazer um plano imediatamente. Caso contrário, o mundo inteiro estará em caos. Primeiro, devemos garantir que nosso país não entre em caos. Há muitos crimes acontecendo lá fora agora. Eles estão usando esse poder extraordinário para cometer crimes. De repente, todos ficaram em silêncio novamente, olhando para Li Long, que estava vagando pela sala de conferências, pensando em uma solução. Logo ele pensou nisso. Agora precisamos estabelecer um novo departamento. Já pensei nisso. Será chamado de Departamento de Cultivadores Imortais. Recrute cultivadores imortais de todo o país. Se você quer restringir esses cultivadores imortais, você deve confiar nos cultivadores imortais. Primeiro, vamos ver se temos algum cultivador imortal entre nós. Reúna os soldados primeiro, depois direcione ao público e, em seguida, crie escolas de cultivadores imortais. Uma nova era chegou. A era do cultivo imortal para todos. Universidade de Qindu. Agora todos os professores e alunos terminaram de preencher. De acordo com os resultados das estatísticas, os diretores ficaram chocados. Um total de 15.000 professores e alunos em toda a escola. Na verdade, mais de 3.000 pessoas manifestaram o cultivo e se tornaram cultivadores imortais. Vendo que sua escola tem mais de 3.000 cultivadores imortais. Lixo estava tão animado que não conseguia falar. Eu não esperava que nossa escola tivesse mais de 3.000 cultivadores imortais. Isso é tão chocante. Olhando para as mudanças nas expressões de todos no playground, alguns estão felizes e outros estão tristes. Não posso deixar de sentir alguma emoção. Eu não esperava que por causa da minha persistência, eu realmente me tornei a pessoa mais forte. Eu me pergunto se algum dos alunos aqui sabe deles. Mas quando eu cheguei ao topo do ranking, 99% das pessoas já haviam deixado o jogo, e não havia ninguém no canal mundial. Presumivelmente, ninguém deveria conhecê-lo. Eu me pergunto se aqueles instrutores se lembrarão dele. Neste momento, o professor responsável pelas estatísticas de repente gritou, Dashin tem Dashin Ki. Ele também é um cultivador imortal, e seu reino está na construção da fundação. Ao ouvir essa voz, todos olharam para ele um após o outro, e aqueles cultivadores imortais ficaram ainda mais chocados. Dashin Ki. Essa é uma existência muito poderosa. É preciso gastar muito dinheiro para alcançá-la. Quanto mais tarde o reino no jogo, mais difícil é subir de nível. Se você quer subir para Dashin Ki, você tem que jogar por meio ano, ou gastar dinheiro, ou ter um grande chefe para te guiar. Aqueles alunos que pensavam que a construção da fundação era invencível com dinheiro de repente ficaram em silêncio. Dashin Ki é suficiente para derrotar todos eles. Quem será? Professor Yan Yu. O professor de estatística olhou para o nome no papel e gritou surpreso. Todos estão familiarizados com este nome. Conhecida como a professora mais bonita da Universidade de Qindu, professora Yan Yu. Em um instante, todos os olhos olharam para uma mulher que usava óculos. Parecia um sonho, tinha um rabo de cavalo único e usava uma saia lápis justa. Meias pretas e sapatos de salto alto pretos. Yan Yu não estava intimidada, apenas acenou com a cabeça e não disse uma palavra. Eu não esperava que esta professora mais bonita do campus. Acontece que ela é uma jogadora de Dashin Ki. Professora Yan Yu, por favor, venha ao palco e diga algumas palavras. O diretor abriu a boca apressadamente. Este é o único aluno mais forte da escola. Vendo a pressão do diretor, os outros professores sentiram uma mistura de emoções. Parece que o status da professora Yan Yu será diferente no futuro. Yan Yu não recusou, caminhou passo a passo até o palco,
Pegou o microfone entregue pelo diretor e começou a falar. Agora o jogo se tornou realidade. Todos que jogaram o jogo manifestarão seu nível de cultivo, mas aconselho a todos a não abusarem do poder para cometer crimes. Não intimidem pessoas diferentes, e não pensem que são os mais fortes, porque há pessoas mais fortes que vocês. Ao dizer isso, uma lembrança surgiu na mente de Yan Yu. 5 anos atrás, quando ele começou a jogar aquele jogo, ainda estava no primeiro ano da faculdade. Estava entediado se preparando para procurar emprego quando jogou. Naquele dia, ele conheceu um jogador entusiasmado que o levava para jogar todos os dias e lhe dava muitos itens. Ele o acompanhou para matar monstros e formou um casal de cultivadores com ele, o que o permitiu atingir o estágio de grande êxito em um curto espaço de tempo. Mesmo durante o período em que ele saiu do jogo, ele ainda lhe enviava equipamentos e itens de vez em quando, deixando mensagens para ele. Até o momento em que o jogo terminou completamente, ele ainda estava dizendo adeus a ele. Mas não sei qual o nível de cultivo daquele mestre e companheiro agora. Ele só se lembra que antes de sair do jogo, ele era um imortal celestial. Mas no momento em que Yan Yu terminou de dizer isso, um som repentino ressoou no céu. O cultivo se manifestou completamente. O registro de desejos de Yan Yu começou a ser lançado, com uma alteração inicial que aumentou o registro de desejos global em 10 vezes. O nível Vajra será em breve desbloqueado para os usuários online. Eles receberão generosas recompensas. 3 dias depois, a manifestação acontecerá. De repente, o chão tremeu. As pessoas comuns no playground não conseguiam ficar de pé e caíram no chão. O terremoto durou mais de 10 segundos antes de parar. Fechei meus olhos e usei minha consciência divina para contemplar todo o planeta azul. Com o cultivo de um imperador supremo inigualável, minha consciência divina pode ver fora do universo. Surpreendentemente, descobri que a área global do planeta azul aumentou 10 vezes. E mais de 1000 novas áreas de localização apareceram na China continental. Havia oceanos, florestas e desertos. Aquelas áreas eram desertas e até mesmo desprovidas de vida, aparecendo do nada. Mas isso me deu um mau pressentimento. Se o jogo se manifestar, os monstros e NPCs dentro dele também se manifestarão? Nesse momento, o som dos rotores de helicópteros veio do céu. Todos olharam para cima e viram um helicóptero militar pairando sobre suas cabeças. Com a aterrissagem do helicóptero, um homem vestindo um uniforme militar saiu, parecendo ter apenas cerca de 30 anos. Eu sou Lu Wei, um membro do Departamento de Gestão de Cultivadores e também um major-general. Ao ouvir sua apresentação, os professores e alunos presentes discutiram. Quem tem um nível de cultivo mais alto aqui? Lu Wei examinou todos os presentes. Eu, estágio de grande êxito. Yan Yu se aproximou e disse. Ele podia ver que o soldado à sua frente também era um cultivador. Só que seu nível era mais baixo, apenas estágio núcleo dourado. Ao ouvir isso, Lu Wei ficou chocado. Na verdade, existe um estágio de grande êxito aqui. Assustado, ele se curvou apressadamente. Olá, poderoso grande êxito. Se fosse antes, ele definitivamente não se curvaria, mas agora é diferente. Agora é a era dos cultivadores. Um cultivador do estágio de grande êxito pode esmagá-lo com um dedo. Ele não se atreve a ser presunçoso. Não seja assim. Todos somos chineses e vocês são os que mais contribuem para a China. Yan Yu ficou lisonjeado e apressadamente usou sua energia espiritual para levantar Lu Wei. Então, vou chamá-lo respeitosamente de Yan Yu, certo? Lu Wei ainda não ousava ser descuidado. Não sei se Yan Yu estaria disposto a se juntar ao nosso departamento de gestão de cultivadores para manter a paz. É uma honra poder servir ao país. Yan Yu acenou com a cabeça. Isso é ótimo. Vamos conversar em detalhes. Lu Wei e Yan Yu deixaram o playground, vendo Yan Yu e os dois partirem. Eu usei minha consciência divina para observá-los o tempo todo e pude ouvir suas conversas. Yan Yu, estamos planejando estabelecer classes de cultivo em todas as escolas. E colocar cultivadores para serem professores. Você é professor da Universidade Qingdu. Não sei se você gostaria de ser o chefe desta classe. Ok, relatarei sua situação como está, já que você está no período Dashin. Você deve ter mais conhecimento sobre o jogo. Eu jogo há menos tempo. Alguns deles eu jogo há cerca de meio ano. Eu entendo um pouco. As seitas deste jogo são todas seitas NPC, se elas se materializarem. Esses NPCs seitas podem se materializar. A seita mais poderosa é a seita Qinjun. O patriarca do jogo é um da Lu Jinxian. Até os anciãos sob seu comando são Xuanxian ou Jixian.
O resto das seitas tem força abaixo de Tianxian e são muito fortes. Ouvindo isso, Luo Wei mostrou uma expressão de surpresa. Ele não tinha muito conhecimento sobre o pano de fundo do jogo. Ele só jogou por uma semana, gastou um pouco de dinheiro e depois parou de jogar porque se juntou ao exército. Ele podia imaginar o quão terrível seria para a Estrela Azul se todos esses NPCs descessem à Estrela Azul. Aquele é da Lu Jinxian. Ele pode destruir um país com um aceno de mão, dada a existência de um planeta tecnológico. Se eles não puderem controlar o oponente, será um desastre para a China, como o fim do mundo. Mas não se preocupe. Esta seita Qingjun é uma seita justa no fundo do jogo e não machucará inocentes. Aquelas seitas demoníacas deveriam se preocupar. Eles comem pessoas e também refinam as almas humanas para cultivar. Essas pessoas são os verdadeiros flagelos. Entendo. Eu relatarei essas coisas como são. Se essas seitas realmente se materializarem na China, será um desastre para nós. Ele não ousava imaginar os dias futuros. O que aconteceria com ele se esses NPCs realmente viessem? O cultivo dos NPCs é ainda mais forte e eles cultivam por mais tempo e têm mais meios. Essas pessoas apenas carregaram as memórias do jogo. Se eles realmente lutarem, a experiência realmente não é tão rica quanto a dos NPCs. É como lutar com uma pistola contra um canhão. A propósito, não sei se a senhora Yan sabe quais outros indivíduos fortes existem no jogo, como alguém mais forte do que você. Há muitos que são mais fortes do que eu. Quando eu estava jogando, eu não conseguia nem chegar ao top 50 da torre. Essas pessoas estão todas acima da tribulação da transição. Especialmente meu mestre, a pessoa que me levou para jogar o jogo. Seu nome é Xiao Yao Tianzun. Ele já era um Tianxian naquela época. Se ele ainda estivesse jogando, ele poderia já ser um santo ou até mais alto. Meus olhos, que estavam ouvindo escondido à distância, ficaram gradualmente chocados. Porque eu ouvi um nome muito familiar, Xiao Yao Tianzun. E meu nome no jogo é Xiao Yao Tianzun. Eu não esperava que o professor Yan Yu soubesse meu nome no jogo e até afirmasse ser meu discípulo, mas eu não consigo descobrir quem é. Luo Wei sorriu e disse que o mestre era muito importante para Yan Yu, provavelmente porque ele havia treinado muitos discípulos. Sim, Yan Yu assentiu, sua mente revivendo aquelas cenas de memória, e um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Ele estava cada vez mais curioso para saber que tipo de pessoa era Xiao Yao Tianzun. Anotarei sobre esse venerável celestial Xiao Yao. Qual é o seu ID no jogo, senhora Yama? Nos comunicamos externamente apenas por nomes de jogo, por segurança. Meu jogo se chama Lu Daozi, a ninfa da água. Yan Yu respondeu. Ao ouvir isso, meus olhos se arregalaram levemente e fiquei completamente atordoado. Nunca imaginei que meu companheiro e aprendiz seria meu próprio professor. O mundo é tão grande, e ainda assim nos encontramos. Meu parceiro de cultivo é na verdade meu mestre. Não pretendo reconhecê-lo, seria muito constrangedor. Prefiro manter meus sentimentos em segredo, é menos constrangedor do que me tornar parceiro romântico do professor e enviar declarações de amor melosas todos os dias. Narciso é um bom nome. Por enquanto é isso, preciso voltar para relatar. Seu crachá de identificação será enviado em outro dia. Quanto à sua posição, vamos discutir. Distribuímos de acordo com a hierarquia. A cada vez, Luo Wei e Yan Yu retornavam ao campo de treinamento. Em menos de 2 dias, o nosso departamento de gestão de lazer realizará entrevistas formais. Nessa altura, todos terão a oportunidade de se juntar. Oferecemos benefícios e salários generosos, e quanto maior o nível, maiores os benefícios. Não se esqueçam de acompanhar as notícias. Assim que terminou de falar, Luo Wei subiu no helicóptero e deixou o pátio. Imediatamente, toda a multidão começou a murmurar. O departamento de gerenciamento de lazer está abrindo em breve. Você quer se juntar? Luo Tão olhou para mim, perguntando com um toque de excitação. Ele estava muito interessado em poder ganhar um salário fixo antes mesmo de se formar. Olhando para o rosto ansioso de Luo Tão, balancei a cabeça impotente. Eu não quero me juntar a esses departamentos administrativos, é muito problemático, ainda prefiro a estabilidade. O trovão estrondoso ecoou pelo céu azul celeste, outrora imaculado, enquanto a lista de mérito de cultivo se abria. Aquela voz adorável e avermelhada ressoou do céu. Todos levantaram a cabeça para olhar para o céu, que antes estava claro, mas de repente ficou cinzento e coberto de nuvens escuras, sem um raio de sol. Com minha percepção divina, descobri, surpreso, que essa nuvem escura envolvia toda a China, mergulhando-a na escuridão.
Uma única lasca de luz dourada penetrou as nuvens escuras, e um pergaminho desceu dos céus seguindo o raio de luz, pairando no ar. Posso sentir que este pergaminho contém uma aura extremamente aterrorizante, no mínimo um tesouro espiritual inato de grau superior. O pergaminho flutuou por uns 7 ou 8 segundos antes de começar a se mover. O pergaminho se desenrolou lentamente, depois de totalmente aberto. Tinha impressionantes 100 metros de comprimento e largura, permitindo que toda a nação o visse claramente. E lá dentro não havia nada, apenas uma vastidão branca e nebulosa. A voz da grande avenida Ongme soou novamente. A lista dourada de cultivo está prestes a ser aberta. Serão apresentados os nomes dos 100 melhores cultivadores, e haverá recompensas para quem estiver na lista, com recompensas maiores para os que estiverem nas posições mais altas, começando agora com o número 100. Com o som diminuindo, a lista dourada começou a exibir palavras pretas. 100º lugar, Rabanete adora duendes, reino da alma nascente. 5 pílulas de alma nascente de recompensa. Conforme o nome do jogador aparecia no placar dourado, o som anunciava. Até a população de todo o país consegue ver a classificação. O 100º lugar é apenas o estágio nascente? Isso é muito decepcionante. Eu pensei que seria pelo menos da Shen, não esperava que fosse tão baixo. O mais alto seria da Luo Jinxian ou algo assim. Sinto que este ranking dourado tem muita água. O 100º é Yuan Ying, então o primeiro não deve ser muito melhor. Não fiquei muito surpreso ao ver o ranking dourado de cultivo. Este jogo durou apenas um ano, e no máximo você chegaria ao estágio de fundação em um ano. Mas se você não jogar, será desafiado por outros. De vez em quando, monstros e fantasmas do jogo invadirão e sua base de cultivo cairá. Mais tarde, aqueles que não jogam, sua base de cultivo diminuirá lentamente, mesmo que seja alta. Posso ter certeza de que no 10º ano, só eu ainda estarei jogando no ranking todo. Todos os outros abandonaram o jogo. Mas eu não me importo com esta pílula Yuan Ying. Afinal, parece que tenho 999 pílulas Yuan Ying na minha mochila. Este não é o meu limite de aquisição, mas o limite do jogo, então são todas 999. Do outro lado, deslize para a base secreta de Mongu. Todas as pessoas nomeadas no ranking dourado devem ser encontradas. Aqueles que podem entrar no ranking dourado de cultivo são os melhores jogadores. Sua força não é trivial. As pessoas promovidas para se alistarem são generais grandes e pequenos. Pode-se dizer que essas pessoas são todo deslizamento. Pilares indispensáveis. Mas antes que o ranking dourado fosse anunciado até o penúltimo, os militares agiram. Seja no Weibo, fóruns ou postagens, contanto que seja um lugar onde mensagens possam ser enviadas, há um departamento de gerenciamento de cultivo designado sendo estabelecido. Agora, por favor, entre em contato comigo quem pode subir no ranking dourado de cultivo. Abaixo da postagem, há uma lista de centenas de números de telefone que podem ser discados. Originalmente, eles planejavam anunciar amanhã, mas o surgimento do ranking dourado de cultivos forçou a adiantar e aceitar esses chefões no ranking no departamento de gerenciamento, para que eles fiquem tranquilos e as pessoas comuns fiquem tranquilas. Como toda a rede está promovendo este assunto, muitos internautas podem ver. Algumas pessoas estão felizes e outras estão tristes. Ótimo, o país finalmente está agindo. Ainda bem que eu estava nervoso agora. O que devo fazer se ofender um cultivador? Eu sou apenas um mortal. Isso mesmo, deveria ser assim. Você não sabe que desde o final do jogo até agora, se passaram apenas cerca de 2 horas, mas centenas de crimes já nasceram. É muito assustador. O poder forte fará com que o coração das pessoas fique ruim. Do outro lado, no campo de esportes da escola neste momento, o país começou a recrutar pessoas. Pessoal, liguem rapidamente para se inscrever para se juntar ao departamento de gerenciamento de cultivadores. Um aluno no campo de esportes olhou para o telefone e gritou alto. Outros alunos ouviram e abriram seus telefones. O que apareceu em seus olhos foi o conteúdo da mensagem, que era aquele post. Um por um, eles pegaram seus telefones e discaram os números, querendo se juntar ao departamento de gerenciamento de cultivadores. Shenlan, eu quero me juntar. Você vai? Lu Tong também pegou seu telefone e se preparou para ligar. Você primeiro, eu vou dar uma olhada. Eu balancei a cabeça e sorri. Tudo bem então. Depois que eu tiver sucesso lá dentro, eu vou te chamar para se juntar. Lu Tong foi para o lado e começou a fazer uma ligação, mas ele ligou várias vezes e o outro lado estava ocupado. Finalmente consegui entrar em contato. Ouvi o processo ser muito simples. Era para Lu Tong enviar o nome do jogo.
Em seguida, vá para a área designada oficialmente para inspeção. Se for confirmado que ele é um cultivador, ele pode se juntar ao departamento de gerenciamento de cultivadores no local. Esta área ainda está sendo selecionada. Faremos o possível para resolver isso nos próximos dias e anunciaremos nacionalmente. Nesse momento, o quadro de ouro no céu começou novamente. Desta vez, é o 99º lugar, ainda pela causa, com uma recompensa de 7 pílulas de causa. Com o passar do tempo, mais de 2 horas e meia se passaram e o quadro de ouro do cultivo já chegou ao 60º lugar. À frente já chegou a fase de transformação de Deus. Este 60º lugar pode ser o 7º estágio da perfeição. O 60º lugar é Shanzi Dashin, estágio 7. A recompensa é a erva imortal Ing. Com a exposição do quadro de ouro, todos os professores e alunos no pátio olharam para o quadro e ficaram chocados. O 60º lugar é apenas o 7º estágio da perfeição? Este mundo é muito exagerado. Será que depois do 50º lugar são todos tribulação da ascensão ou imortais? Yan Yu ficou um pouco decepcionado ao ver que ele estava apenas no 60º lugar. O 7º estágio da perfeição só pode ser classificado em 60º lugar. Os acima provavelmente estão todos na tribulação da ascensão, certo? Não fiquei surpreso com este resultado. No entanto, esta erva imortal de espírito da água me surpreendeu um pouco. Lembro-me que esta erva imortal de espírito da água é para desenvolver a raiz espiritual da água. No jogo, cada cultivador tem 5 raízes espirituais: ouro, madeira, água, fogo e terra. Todos abrirão suas próprias raízes espirituais. E também pode reunir as 5 raízes espirituais, e não haverá coisas como raízes espirituais diversas ou sem raízes espirituais como nos romances. No entanto, depois de se manifestar na realidade, descobri que realmente não tenho mais raízes espirituais. Talvez eu precise abri-las sozinho. Esta erva imortal de espírito da água pode permitir que Yan Yu abra sua própria raiz espiritual da água. Logo após o quadro de ouro ser anunciado, Yan Yu recebeu um telefonema. Embora seja imoral grampear telefones, ainda usei a pedra divina para ouvir. Foi Lu Wei quem ligou para Yan Yu, convidando-o para a distribuição de inteligência do Departamento do Dragão e aconselhando o líder. E há coisas muito importantes para lhe dizer. Fiquei perplexo primeiro. O que é o Departamento do Dragão? Será que é o tipo de base secreta para proteger o país nos romances? Logo, Yan Yu deixou o pátio. Ele desapareceu no local. As pessoas comuns presentes ficaram chocadas. Apenas os cultivadores sabiam que o 7º estágio da perfeição já pode alcançar o reino de encurtar distâncias. Pode ir para um lugar distante em um instante. E em toda a cena, apenas eu sei para onde Yan Yu foi, porque minha pedra divina sempre esteve rastreando Yan Yu. Eu quero ver o que é este departamento do dragão. Logo, Yan Yu chegou a uma montanha profunda. E dentro da montanha profunda, há uma base secreta fortemente guardada, com dezenas de soldados patrulhando e guardando. E centenas de soldados treinando. Lu Wei estava esperando na porta, esperando que Yan Yu o levasse para dentro. Atravessando o corredor, finalmente chegou a uma sala de conferências. 7 ou 8 pessoas vestindo uniformes militares já estavam esperando ansiosamente na sala de conferências. A patente de ombro de todos é o vice-ministro do Departamento de Inteligência. Quanto ao ministro-geral, ainda está em discussão. Depois, eles falaram sobre o Departamento de Gestão. O principal conteúdo é ser responsável por regular aqueles cultivadores que não se juntaram ao departamento e proteger as pessoas comuns, porque o crime aumentou com o surgimento dos cultivadores. O índice de criminalidade disparou e, em meio-dia, centenas de crimes ocorreram em todo o país. A maioria deles foi cometida por cultivadores. Ele não rejeitou as palavras, pois acreditava que, como tinha esse poder, deveria assumir uma responsabilidade, pois era chinês. Vários generais o apreciaram muito. Finalmente, o designaram como vice-ministro do ramo para recrutar pessoas na escola e reunir os cultivadores em uma força incrivelmente poderosa. No entanto, neste momento, a lista dourada no céu apareceu novamente com novos nomes. Caramba! Daji! Lu Tong gritou de repente no playground, interrompendo meus pensamentos. Então retirei minha consciência espiritual e olhei para a lista dourada no céu. Essa olhada o chocou ligeiramente. 51º, Fada Piao Miao. Não entre em contato com o Qi, recompensa aleatória de tesouro espiritual pós-natal. Essa Fada Piao Miao também é uma das minhas discípulas. Esta é uma garota que conheci meio ano depois que o jogo foi lançado. Ela também era uma pequena rica.
Na época, meu reino ainda era baixo e eu via a pequena rica no canal mundial. Eu estava procurando por discípulos no canal mundial. Eu a adicionei como amiga com uma mentalidade experimental e não esperava que ela concordasse. Depois de jogar por alguns dias, ela de repente enviou um pedido de discípulo para se tornar um companheiro taoísta com ele. Eu pensei que ela estava apenas brincando, mas eu não esperava que ela fosse tão séria e me desse muitas coisas boas. É uma pena que ela só tenha jogado por um mês e parado, mas por causa do dinheiro que gastou. Ela conseguiu chegar ao estágio de Doji em um mês. Ouvi dizer que ela gastou mais de 100 mil, não sei se é verdade. Vendo este nome, me lembrei de memórias passadas, mas não sabia quem era este discípulo. Neste momento, do outro lado, em uma luxuosa vila em Longu, uma mulher com um corpo perfeito, magra onde deveria ser magra e extremamente cheia onde não deveria ser, mas com um rosto infantil, estava deitada em uma espreguiçadeira ao lado da piscina ao ar livre no pátio, olhando para a lista dourada no céu. Vendo seu nome na lista, a garota de repente pulou e dançou com as mãos. Uau! Estou na lista! Eu sou a 51ª! Eu não esperava que o jogo que joguei casualmente e gastei um pouco de dinheiro me tornasse uma pessoa forte. Eu me pergunto em que reino aquele garotinho cresceu agora. A garota sorriu ao relembrar. Aquele menino que me chamava de irmã todos os dias. E era tão doce, deve ter 20 e poucos anos agora. Eu me pergunto se ele tem alguma. Se eu ainda estivesse jogando aquele jogo, eu seria muito bom agora. E conforme os nomes no placar de ouro eram revelados um por um, vi todas as minhas razões, 8 no total, todas lá. O mais alto era o reino imortal humano. Lembro-me vagamente de que a outra parte estava quase na frente de batalha, parecia que era por causa de alguma coisa. Eu os vi nos meus olhos quando eles desistiram do jogo. Atualmente, só conheço a verdadeira identidade da Fada da Água, não a dos outros. Neste momento, eu e Lu Tão já tínhamos voltado ao dormitório, e o placar de ouro ainda estava sendo transmitido, apenas os 20 primeiros, não sei quem está no top 10. Lu Tão estava na varanda olhando para o pergaminho dourado no céu crepuscular, murmurando para si mesmo, se eu soubesse, teria jogado mais daquele jogo. Caso contrário, eu também seria um chefão. Lu Tão voltou chateado, eu sorri e não disse nada. Deitei-me na cama, fechei os olhos e usei minha consciência espiritual para contemplar toda a China, a Organização de Gestão de Cultivadores da China. Já estão procurando pessoas e patrulhando em vários lugares, muitos assassinos escaparam. Nesse momento, Lu Tão acordou de repente gritando. Abri os olhos, sentei-me e olhei para ele. O que aconteceu? Olhe, Lu Tão correu e sentou-se ao lado dele, mostrando seu celular para ele. Havia uma notícia sendo transmitida no celular, uma apresentadora estava falando. Atualmente, há muitos criminosos violentos e assassinos em fuga por todo o país. Eles foram presos recentemente. Mas hoje eles obtiveram poderes extraordinários e escaparam da prisão. Por favor, cidadãos, escondam-se em suas casas e não saiam. Se você encontrar pessoas suspeitas, por favor, ligue imediatamente para o número oficial do Departamento de Gerenciamento de Cultivadores. Franzi a testa. Não é de admirar que o Departamento de Gerenciamento de Cultivadores tenha começado a recrutar pessoas e patrulhar tão rapidamente. Acontece que tantos assassinos escaparam. Isso terá um impacto significativo na sociedade. Se não, eu senti algo e olhei para fora da janela com uma expressão solene. O que foi? Lu Tão percebeu que eu estava estranho. Você fica de olho, eu quero ir ao banheiro. Eu sorri levemente e dei um tapinha no ombro de Lu Tão, saí do dormitório. No momento em que saí da porta do dormitório, então desapareci no local. E neste momento, na costa da cidade de Aidu, em uma praia, vários homens e mulheres vestindo uniformes estão cercando um homem vestindo um uniforme de prisioneiro. Yan Xiaoyan, renda-se imediatamente, você não pode escapar. Este homem é o criminoso violento Yan Xiaoyan. Originalmente, ele deveria comparecer ao tribunal amanhã e ser sentenciado à morte, mas não esperava que o jogo chegasse à realidade hoje. Ele ganhou o cultivo e se tornou um cultivador supremo. Ha 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 ha. Vocês podem me deter? Yan Xiaoyan levantou a cabeça e riu alto, contanto que ele passe por esta costa. Do outro lado estão outros países. Quando chegar a hora, ele fará um grande sucesso lá e voltará com força para se vingar. Quem mais pode impedi-lo? Não pense que só você tem cultivo, nós também temos. Um homem à frente disse friamente. Uma lâmina feita de energia espiritual apareceu de repente em sua mão, revelando seu poder. Ele está no estágio núcleo dourado. E Elu,
O capitão de uma das equipes do Departamento de Gerenciamento de Recreacionistas. Ha ha ha. Você se atreve a me capturar com um mero estágio núcleo dourado? Acho que vocês nunca morreram. Yan Xiaoyan levantou a cabeça e gargalhou. No segundo seguinte, uma pressão poderosa e aterrorizante rompeu de seu corpo, sacudindo tudo ao redor. A equipe de gerenciamento. Todos recuaram instantaneamente dezenas de metros, cambaleando e parando com dificuldade. Yelu arregalou os olhos em surpresa. É o estágio Transformação Divina. Nunca imaginei que este Yuan Xiaoyan estivesse no estágio Transformação Divina. Então, eles, que estão no estágio Núcleo Dourado, e os dois no estágio Fundação, se atreveram a vir? Várias pessoas franziram a testa, com o coração afundando. Relatório: Costa da cidade de Aidu. Um especialista em transformação divina foi descoberto aqui. Por favor, enviem reforços imediatamente. Por favor, enviem reforços imediatamente. Yelu pegou apressadamente o rádio satélite e gritou alto. Com eles, alguns no estágio Fundação. Não há como impedir Yuan Xiaoyan. Receio que nenhum único golpe seja suficiente. Morte! Yuan Xiaoyan gritou loucamente e atacou violentamente com uma palma. Em um instante, o céu mudou drasticamente. Uma palma gigante de energia espiritual vermelha sangue se condensou instantaneamente e caiu violentamente. Uma palma derrubou 5 pessoas. 3 pessoas da equipe morreram instantaneamente. Todos explodiram em névoa de sangue e morreram instantaneamente. Restou apenas o assustado. Yelu e o vice-capitão no estágio Fundação. Ha 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 ha, divertido. Vocês não eram muito arrogantes antes? O que eu mais odeio são vocês, pessoas do governo. Vocês pensam que são incríveis só porque têm poder. Agora vamos ver quem é o chefe. Yuan Xiaoyan riu loucamente novamente, condensando a palma gigante vermelha sangue novamente, pronto para matar os 2 restantes. Vendo a palma gigante vermelha sangue caindo, Yelu fechou os olhos e esperou pela morte. No entanto, o que se seguiu foi a voz aterrorizada de Yuan Xiaoyan. Quem é você? Ao ouvir isso, Yelu abriu lentamente os olhos em dúvida. Ele ficou surpreso ao ver a figura à sua frente. Ele só podia ver uma figura parada na frente dele. Ele não conseguia ver seu rosto claramente. Ele só conseguia ver que a figura era muito alta. Quem é você? Yuan Xiaoyan olhou aterrorizado para a frente. As pupilas desse menino se contraíram violentamente. Agora mesmo, seu ataque foi facilmente resolvido por esse menino. Com apenas um leve aceno de mão, seu ataque desapareceu. Esse sentimento de leveza o fez sentir medo do fundo do coração. Eu não disse nada. Apenas franzi a testa para Yuan Xiaoyan. Agora mesmo, só senti Yuan Xiaoyan atacar e agir por impulso. A outra parte é tão terrível, atacando e matando arbitrariamente funcionários do governo. Isso me deixa muito zangado. Desculpe, me deixe ir, eu não quis matar. Yuan Xiaoyan parece ter percebido. Não para você. A aliança implora por misericórdia de joelhos. Morra, eu disse levemente. Então Yuan Xiaoyan instantaneamente explodiu em névoa de sangue, desaparecendo sem deixar vestígios. Nem a alma nem a causa persistiram. Nunca mais haverá uma chance de ressurreição. Esta cena chocou Yelu e o vice-capitão. Eles olharam para mim com terror. Obrigado pela ajuda, grande mestre. Yelu se levantou, juntou as mãos e cumprimentou com alegria. De nada, somos todos chineses. Foi só uma ajudinha. Não me virei, não quero me expor, para não ser procurado pelo pessoal do governo, aí seria problemático. Mas posso ver tudo claramente através do sentido divino. Posso ver que o braço do vice-capitão sumiu. Então estalei os dedos. Uma aura espiritual pura instantaneamente zombou do capitão, envolvendo seu braço esquerdo ilusório, que brilhava fracamente. Sob o olhar surpreso dos dois, o braço que não existia realmente começou a crescer lentamente, primeiro os ossos, depois os meridianos, e finalmente a carne e o sangue, completamente restaurados. Obrigado, grande mestre. O vice-capitão viu seu braço esquerdo crescer novamente e ser capaz de se mover. Com um baque, ele se ajoelhou e bateu a cabeça até sangrar. Uma ninharia. Eu disse levemente, e uma aura espiritual inexplicável levantou o vice-capitão. Nesse momento, notei que alguém estava chegando. A pessoa que veio ainda estava falando. Parece que ele recebeu o apoio e veio correndo. Adeus. Deixei uma frase e desapareci sem deixar vestígios. Yelu e o vice-capitão se ajoelharam novamente ao mesmo tempo. Obrigado, grande mestre, por salvar nossas vidas. Nós definitivamente não esqueceremos.
E neste momento, a lista dourada no céu se abriu novamente. A lista dourada de cultivo foi definida para terminar. Generais famosos de vidas passadas atacarão agora. Depois de dizer isso, a lista dourada de cultivo se enrolou e desapareceu sem deixar vestígios. Um dia, notícias de mudanças drásticas em todo o mundo também se espalharam pelas principais plataformas. Mudanças drásticas aconteceram. Vida de cultivo de imortais. O Império da Beleza mudou drasticamente, a aliança dos superpoderes. O Império do Imperador Celestial mudou drasticamente, a geração ninja. O mundo está em caos. Ontem à noite, os países iniciaram discussões online e chegaram a uma paz temporária. Ninguém pode cruzar a fronteira para realizar invasões. Deitado na cama, folheei o Weibo e franzi ligeiramente a testa. Com certeza, a chegada dos cultivadores trouxe muitos desastres para o país. Quase 40.000 pessoas morreram ontem. Todos foram mortos por cultivadores. Eles não controlam seu poder. Isso é um desastre para as pessoas comuns. Sinto que preciso fazer alguma coisa. Quando a ordem é perdida, geralmente é necessário um homem forte para suprimir e manter a ordem. Acontece que eu sou esse homem forte agora. Grandes mudanças serão lançadas ao mesmo tempo em que todos os jogos sofrerem grandes mudanças. O lançamento de grandes mudanças em 2 dias. Não apenas o número de mortes mudou drasticamente. Ouvindo essa voz, apareci na varanda e franzi a testa, olhando para a lista dourada no céu. O número de mortes vai mudar tão rápido? As coisas dos cultivadores ainda não foram gerenciadas e o número de mortes está prestes a sair. Naquela época, temo que haverá um grande caos. Neste momento, na base distribuída de Kyoto, Yan Yu olhou para a lista dourada no céu, com um toque de expectativa em seus olhos. Você deve estar entre os 10 primeiros, certo? Ele esperou o dia todo ontem e não ouviu o nome de Xiao Yaotianzun. Ele temia que Xiao Yaotianzun já não estivesse vivo, pois a lista de jogadores falecidos não seria divulgada, conforme discutido no fórum ontem. Se você não morreu, então definitivamente está entre os 10 primeiros, certo? Neste momento, a imagem de Xiao Yaotianzun surgiu novamente em sua mente, com uma frase que ele havia dito uma vez. Você ainda vai voltar a jogar este jogo? Quando você voltar, eu definitivamente terei me tornado muito poderoso, e então serei um garoto propaganda. É uma pena que ele nunca tenha voltado. Sob os olhares expectantes de todos, a voz de Tiandão Hongmen soou novamente. 10º lugar, novo sacerdote Feng, grande imortal dourado pleno. Recompensa, tesouro espiritual inato, Shen Feng domador de demônios. A lista dourada expôs o 10º lugar, chocando a todos. Grande imortal dourado pleno está apenas em 10º lugar, quão fortes serão as pessoas online. Neste momento, em uma montanha profunda, um templo taoísta. Dentro do templo taoísta, um sacerdote taoísta de meia idade, aparentando quase 40 anos, sentado em meditação, abriu seus olhos abruptamente, revelando um brilho intenso. Inesperadamente, um jogo de 10 anos atrás passou por tantas mudanças. Qual será a força dos 9 primeiros colocados? O sacerdote taoísta de meia idade ergueu a cabeça para olhar o céu do lado de fora da porta. Ele estava um pouco animado por dentro. 10 anos atrás, quando ele ainda não era um sacerdote taoísta. Jogou o cultivo imortal, gastou cerca de centenas de milhares, jogou por 1 ano e atingiu o grande imortal dourado pleno, a falência da empresa, a morte da esposa. Fez com que ele perdesse todas as expectativas no mundo mortal, e decidiu resolutamente entrar para o templo taoísta e se tornar um monge taoísta, originalmente pensando que seu grande imortal dourado já era invencível sob o céu. Mas nunca esperava que houvesse alguém ainda mais poderoso do que ele. 9º lugar, Gongyan Donggao, grande imortal celestial dourado inicial. Recompensa, tesouro espiritual inato, espada do caminho real do Deus da dominação. A lista dourada falando novamente deixou o sacerdote taoísta um pouco atordoado. Grande imortal celestial dourado. Na verdade, está apenas em 9º lugar, então na internet não seriam sábios ou reis sábios? Droga, o 9º lugar já é um grande imortal celestial dourado. Não consigo nem imaginar os de cima. 8º lugar, grande imortal celestial dourado intermediário. 7º lugar, grande imortal celestial dourado avançado. 6º lugar, grande imortal celestial dourado pleno. Um por um foi exposto pela lista dourada. Grande imortal celestial dourado pleno está classificado apenas em 6º lugar. O que também significa que existe uma grande probabilidade de aparecer, quase sábios ou sábios. Esses podem ser os 5 mais fortes do país.
E o quinto lugar pode ser um divisor de águas. Todos aguardam ansiosamente, esperando o quinto lugar. Quinto lugar, sino da alma da perseguição da matança. Recompensa, tesouro supremo inato, aniquilação, desaparecimento. E neste momento, em algum país no exterior, que manifestou o jogo original. Alguma organização subterrânea. O quê? Eu só estou em quinto lugar? Wang Zingugu, que fugiu da China, se levantou abruptamente. Chocado e horrorizado, ele não esperava que seu reino de quase sábio fosse apenas o quinto lugar. O que significa que existem mais 4 pessoas acima dele que são ainda mais poderosas, o que o deixou intensamente preocupado. Parece que ficar aqui não é uma solução. Quarto lugar, caneta do caminho celestial. Eu, quase sábio. Recompensa, tesouro supremo inato, formação de espada infinita. Tesouro espiritual inato ainda é quase sábio? O quarto lugar ainda é quase sábio. Então o terceiro lugar deve ser um sábio, certo? Rápido, rápido, eu mal posso esperar para saber. O que é o primeiro lugar? O terceiro lugar é Tianlong Seng, a recompensa é o tesouro inato Zhongxian Tianbaota. Seng Wang tem o corpo dos 5 elementos Seng, e quando todos viram a recompensa do terceiro lugar, ficaram chocados. Na verdade, existe um corpo Seng que só aparece em romances. Será que é exclusivo para os 3 primeiros? O segundo lugar também tem Seng Wang. A recompensa, tesouro inato, faca dos 5 elementos, corpo Seng da longevidade. Seng Wang está apenas em segundo lugar. Quando o segundo lugar foi anunciado, todo o país ficou chocado. Este é Seng Wang. Ele está apenas em segundo lugar. Será que o primeiro lugar é mais poderoso que Seng Wang? Mas todos logo entenderam. O primeiro lugar provavelmente é Seng Wang Yuaman, ou até mesmo um quase imperador. Mas de qualquer forma, o primeiro lugar será a pessoa mais forte de toda a China, sem exceção. Todos arregalaram os olhos, olhando fixamente para a lista dourada, mas neste momento o céu mudou, nuvens escuras cobriram e raios brilharam. Dragões dourados de 5 garras enormes apareceram, pairando sobre as nuvens escuras. Um toque de sino retumbante ressoou pelo céu, como se estivesse saudando um imperador, chocante e estranho. O coração de Yan Yu subiu ao extremo. Não apenas ele, aquela fada flutuante também. Primeiro lugar, soberano celestial livre e despreocupado, grande imperador supremo, supremo da espada, espada de sangue da matança, senhor da matança, precursor do corpo sagrado, corpo sagrado. Com a exposição da lista dourada, o primeiro lugar finalmente apareceu na frente de todos, e quando todos viram os 4 caracteres, a respiração parou por alguns segundos, todo o país ficou em silêncio. Mas logo todo o país ficou em alvoroço. Meu Deus, o que é isso? Que reino é o grande imperador supremo? Seng Wang nem sequer pulou diretamente para o grande imperador supremo. Eu pensei que o santo já era incrível o suficiente, mas eu não esperava que houvesse uma existência tão terrível como o grande imperador supremo. O reino mais alto do jogo é o grande imperador supremo, certo? Existe algum cultivador imortal para explicar? Eu sou um cultivador imortal, deixe-me explicar. O grande imperador supremo é o reino mais alto do jogo. Abaixo dele existem muitos reinos, como imperador celestial, imperador imortal, quase imperador. Acima do imperador celestial está o grande imperador supremo. Em outras palavras, este reino pode derrotar todos no país? Que derrota? Um pensamento dele. Todo o planeta azul explodiria. Ao ouvir a explicação do cultivador imortal, as pessoas comuns entraram em pânico completamente. Um pensamento pode fazer o planeta azul explodir. Este poder, que é milhares de vezes mais terrível do que uma bomba nuclear, realmente apareceu em um ser humano. Ele é realmente o grande imperador supremo. Yan Yu olhou para a lista dourada e seus belos olhos mostraram choque. Ela pensou que Xiao Yao Tianzun era um santo rei. Ou quase imperador já seria incrível, mas eu não esperava que fosse o reino mais alto, o grande imperador supremo. Este pensamento pode destruir todo o planeta. Até mesmo o reino de viajar pelo universo é na verdade seu companheiro taoísta, Xiao Yao Tianzun. Eu me pergunto se ele ainda se lembra de si mesmo. O ministro Li Zhen ao lado ouviu as palavras de Yan Yu e franziu a testa e perguntou. Vice-ministro Yan, pelo seu tom, você parece conhecer o soberano celestial livre. Ele é meu parceiro de cultivo no jogo. Nós jogamos juntos. Yan Yu respondeu sem esconder, com um rosto levemente corado durante a resposta. Parecia estar pensando em algo, um pouco tímida. E assim que essas palavras saíram, todos ao redor ouviram e olharam para Yan Yu. O parceiro de cultivo da ministra Yan é na verdade o soberano celestial livre. Então,
Podemos pedir à ministra Yan para convidar o soberano celestial livre para nossa divisão? Dessa forma, nossa divisão seria o departamento mais forte do país. Ouvindo a discussão ao redor, os olhos de Lizzie brilharam e ele pensou: sim, você pode convidar o soberano celestial livre para se juntar ao nosso departamento? Se ele vier, posso dar a ele o cargo de ministro. Ouvindo isso, os olhos de Yan o escureceram. Ela balançou a cabeça impotente e suspirou: eu não posso. Porque eu simplesmente não sei quem ele é, nem sei como contatá-lo. Eu só sei o nome dele no jogo. Todos imediatamente murcharam como balões furados, um pouco desapontados. Yan Yu, por sua vez, ergueu a cabeça e continuou olhando para a lista dourada, com os olhos com um traço de expectativa. Quem é você? Podemos nos encontrar novamente? E neste momento, a fada nebulosa e Yan Yu tinham sentimentos completamente diferentes. Haha! O parceiro de cultivo desta velha é na verdade a Terra Suprema. Eu preciso encontrá-la. A fada nebulosa colocou as mãos na cintura e riu alto. Eu não esperava que meu parceiro de cultivo fosse na verdade um figurão do reino mais alto. Que orgulho seria dizer isso! Eu preciso encontrá-lo de qualquer maneira. Vou agarrar a coxa da pessoa real do soberano celestial livre. Venham! A fada nebulosa gritou. Vários servos e guarda-costas entraram pela porta em um instante. Encontrem o soberano celestial livre em toda a internet imediatamente. Nenhuma informação pode ser ignorada. Nesse momento, a voz fofa e avermelhada soou novamente. A lista dourada de cultivo foi totalmente anunciada. A lista dourada de deslizamento será aberta em 2 dias. Com o som caindo, a lista dourada desapareceu no céu. Observando a lista dourada desaparecer, retirei meu olhar. Não sei qual será a avaliação de todos sobre mim agora. Eles estão com medo ou felizes? Fechei meus olhos e usei minha consciência divina para envolver Hua Xia. Eu podia ver todos e ouvir todas as coisas. O que devemos fazer? Temos um figurão tão aterrorizante, e ele é incontrolável. Quem sabe se ele ficará repentinamente com raiva e nos exterminará? Sim, não ousamos ofendê-lo. É melhor todos não falarem mal do figurão. Sua consciência divina é suficiente para nos ver a todos. Talvez ele esteja nos monitorando agora mesmo. Eu não sei se a existência de uma pessoa tão poderosa é uma coisa boa ou ruim. Se ele for uma pessoa má, não teremos um dia de paz. Retirei minha consciência divina e minhas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Eu não esperava que o reino da Terra Suprema assustasse tanto a todos. Parece que preciso fazer algo para deixar essas pessoas relaxadas. Nesse momento, a porta do dormitório foi aberta e Lu Tão entrou correndo de fora, assustado. Você ouviu agora há pouco? Aquele soberano celestial livre é na verdade a Terra Suprema. E o Departamento de Gestão de Cultivadores postou um anúncio, procurando o soberano celestial livre em toda a internet. Quando ele levantou a cabeça, ficou surpreso ao ver que não havia ninguém no dormitório. Lu Tão coçou a cabeça em dúvida, mas assim que estava prestes a se sentar, ouviu uma voz fofa e avermelhada soar em sua mente. Eu sou o soberano celestial irrestrito. A voz pareceu explodir dentro da minha cabeça, e então pareceu soar perto dos meus ouvidos. Lu Tão, da Federação, olhou para a esquerda e para a direita, tentando encontrar a voz do soberano celestial irrestrito. Mas ele não viu nenhuma figura, e não era só ele, todas as pessoas no país ouviram essa voz. Não importava se eram homens, mulheres, jovens ou velhos, ou se estavam longe na fronteira. Contanto que estivessem dentro das fronteiras da China, todos podiam ouvir essa voz. Inúmeras pessoas em todo o país largaram o que estavam fazendo e ficaram paradas, olhando para a esquerda e para a direita. Esta é a voz do soberano celestial irrestrito. Porque sou exatamente como a voz da lista dourada. Ethereal levantou-se, fazendo as pessoas se sentirem cheias de segurança. Todos, por favor, não falem. Vamos ouvir o que o grande irmão irrestrito está prestes a dizer. Definitivamente não é algo ruim. Kyoto, distribuição. Assim que minha voz soou, todos pararam o trabalho em mãos, e por hábito, olharam para o céu. Mas logo perceberam que não era a lista dourada, era o soberano celestial irrestrito. E a reação mais forte foi a de Yan Yu. No momento em que ouviu a voz, ele desapareceu no lugar. No segundo seguinte, ele apareceu no céu, olhando nervosamente ao redor. O resultado, como esperado, foi que ele abaixou a cabeça desapontado. Não viu nenhum vestígio. Imediatamente após, uma voz soou novamente nos ouvidos de todos. Eu não esperava que a lista dourada tivesse deixado meu reino passar. Mas posso dizer a todos aqui que eu não vou destruir o planeta Terra casualmente, nem vou exterminar todos vocês.
Ao ouvir essas palavras, todas as pessoas no país entenderam por que o misterioso soberano celestial e restrito falaria com eles. Acontece que ele já sabia que eles estavam preocupados que ele fosse uma pessoa má que destruiria o mundo. Ele saiu especialmente para explicar: eu sei que muitas pessoas estão me procurando. Desculpem. Ainda não é a hora, eu não vou aparecer na realidade. Eu sou chinês, vou agir quando for necessário apoiar. Mas eu não vou me juntar a ninguém. Ao ouvir esta frase, eu sou chinês, as pessoas em todo o país ficaram ainda mais tranquilas. Enquanto se lembrarem que o soberano celestial e restrito é chinês, eles se sentirão cheios de segurança. Depois de muito tempo, minha voz parou de soar. As pessoas então lentamente começaram a voltar ao trabalho e à vida normais. Suas preocupações foram muito dissipadas por causa disso, e não estavam mais preocupadas que Shenlan destruísse o mundo. Em vez disso, eles sentiram um senso de segurança. Com o Imperador Supremo como este testemunhando, quem ousaria invadir a China? Logo, 2 dias se passaram apressadamente. Desde que o soberano celestial e restrito falou com todo o país, a taxa de criminalidade em todo o país está próxima de zero, porque eles sabem que sempre haverá um par de olhos olhando para eles acima de suas cabeças. Eles podem ver o que estão fazendo, reforçando aquele ditado antigo: as pessoas estão olhando para você no céu. Dezenas de bilhões de pessoas na China, apenas uma pequena parte se tornou cultivadores. A maioria ainda é de pessoas comuns. Portanto, o país decidiu iniciar uma era de cultivo para todos e renovar totalmente algumas escolas primárias, secundárias, escolas de ensino médio e universidades para estabelecer escolas de cultivo. Desde cedo, ensinam os alunos comuns como cultivar e deixá-los passar por uma transformação. A Universidade de Qingdu é uma delas. Em 2 dias, ela já foi transformada em uma universidade de cultivo. Todos são automaticamente inseridos no departamento de cultivo. No entanto, eles também precisam estudar física, química e outras matérias todos os dias para se precaverem, porque nem todos têm o talento para o cultivo. O novo reitor da escola é Yan Yu, e eu escondi meu nível de cultivo e me tornei um conselheiro do departamento de cultivo. Justamente neste momento, nuvens escuras apareceram novamente no céu. A voz de Ondman soou novamente: artefatos mágicos serão descartados em 1 hora. Todas as pessoas no país ouviram. Os dias originalmente pacíficos se tornaram animados novamente. Bom, eu tenho esperado por este dia por muito tempo. Lembro que todo jogador terá um artefato mágico para iniciantes, desde que jogue até o estágio de estabelecimento da fundação. Eu por acaso estou no estágio de fundação. A remoção de artefatos mágicos foi feita. Animais de estimação e montarias são ainda mais posteriores. Neste momento, cheguei ao playground. Não me importo muito com a remoção de artefatos mágicos, porque isso não representa uma grande ameaça para mim. Além disso, o artefato mágico mais forte está em minhas mãos. O tempo passa rapidamente, 1 hora se foi. As pessoas no playground ainda estão sentadas meditando para guiar o Ki para o corpo. O céu muda novamente. Todos levantam a cabeça ao mesmo tempo. As pessoas em todo o país largam o que estão fazendo e olham para o céu. Remoção de artefatos mágicos. 10 minutos depois, a lista de ouro de artefatos mágicos dos 100 melhores jogadores será anunciada. Os artefatos mágicos obtidos na lista de cultivo não serão contados. 1 hora depois, 100.000 bestas demoníacas de 7º nível de refinamento corporal cairão em todo o país. 3 sons vermelhos de aliança soaram, chocando as pessoas em todo o país. O quê? As bestas demoníacas estão chegando? Tão rápido? E são 100.000? Isso é muito rápido. Ainda nem começamos a cultivar e já estão caindo 100.000, e ainda por cima aleatoriamente. O que vamos fazer? As pessoas em todo o país estão em pânico. As bestas demoníacas chegaram de repente. As pessoas comuns não têm tempo para resistir. Agora, só podemos depositar todas as nossas esperanças no Departamento de Gestão de Cultivadores Imortais. Neste momento, milhares de raios dourados de luz divina descem do céu. Como flechas afiadas, penetram o céu e a terra e se inserem no mundo humano. Um dos raios dourados me envolve. As pessoas no playground veem claramente e mostram expressões de surpresa. Não se preocupe, isso é remoção de artefatos mágicos. Shenlan está no estágio da alma nascente, ela definitivamente tem artefatos mágicos. Lu Tong disse sorrindo, com um pouco de inveja nos olhos. No entanto, a luz dourada se dissipou. Em vez disso, um anel antigo apareceu no meu dedo anelar direito. Olhei para o anel e meus lábios se curvaram levemente. Na aparência, é um anel, mas por dentro é um universo. Na verdade,
Este é um anel de armazenamento com espaço suficiente para conter toda a estrela azul. Usei minha consciência espiritual para explorar o interior. Os artefatos mágicos estão empilhados como montanhas, pequenas montanhas. Todos os artefatos mágicos coletados em 10 anos no jogo estão aqui. Logo vi 2 artefatos mágicos flutuando acima de uma pilha de artefatos mágicos, emitindo uma leve luz dourada. Um é uma pequena espada requintada, toda vermelha como sangue. É a espada de sangue assassina, um tesouro celestial, recompensada na lista de ouro de cultivo. O outro é um pergaminho de pintura de montanhas e rios realista. Ao ver esses 2 artefatos mágicos, soube imediatamente como usá-los. Espada de sangue assassina. Este é um artefato mágico especial que pode absorver sangue para se tornar mais forte. O sangue será automaticamente absorvido por ela ao matar o inimigo, aumentando assim o poder do mestre. Quem tocar esta espada, mesmo que não tenha ferimentos, terá todo o sangue do corpo sugado instantaneamente e morrerá repentinamente. Se o mestre estiver ferido, o sangue em seu corpo será retroalimentado ao mestre para restaurar instantaneamente os ferimentos, mesmo que reste apenas um suspiro de vida. Contanto que haja sangue suficiente em seu corpo, posso recuperar minha força total. No entanto, meu interesse nisso é medíocre, porque parece que eu não preciso desse artefato mágico. Um pensamento é suficiente para matar o inimigo. Então, olhei para o mapa dos rios e montanhas. Este é um artefato mágico semelhante a um pequeno mundo. Ele pode armazenar qualquer coisa, bem como seres vivos. Tudo pode ser coletado. As pessoas que entram serão restritas lá dentro e não poderão escapar, permitindo que eu as mate. Dentro do mapa dos rios e montanhas, eu sou o Deus da criação. Mestre, eu sou a pequena espada. Eu sou a pequena pintura. Nesse mundo espacial, 2 vozes de repente soaram, me deixando ligeiramente atordoado. Este artefato mágico realmente falou, mas logo reagi. Acontece que esses 2 artefatos mágicos realmente têm boliche autônomo. Os artefatos mágicos geraram sua própria inteligência e possuem sabedoria que pode falar. Eles crescerão lentamente com o tempo. Vocês 2, entrem no meu Dantian primeiro. Dito isso, peguei as 2 armas mágicas e as coloquei no meu Dantian. A energia espiritual no Dantian pode nutri-las e fazê-las crescer. Olhando para as armas mágicas que irradiavam uma leve luz de 7 cores, eu sabia que elas estavam digerindo a energia espiritual. Eu sorri, não disse nada, guardei meus sentidos divinos e olhei para os alunos. Lutam, vem aqui. Lutam, que ainda estava chamando os alunos, de repente ouviu as palavras de Shenlan. Ele correu para ela. O que foi? Eu não disse nada e simplesmente joguei fora mais de 20 armas mágicas. Todas elas eram tesouros pós-natais de nível superior. Pegue essas armas mágicas e leve-as para seus tios, tias e Lan Lan usarem. Vendo as armas mágicas que cercavam o Dão Yun e eram bonitas e diferentes no chão, os olhos de Lu Tão brilharam. Uau, de onde você tirou tantas armas mágicas? Você realmente vai dar tudo para nós? Pegue-as, eu tenho muito. Eu sorri. Havia montanhas de armas mágicas no anel. Eu acho que não vou precisar delas nesta vida. É melhor dar um pouco para Lu Tão e sua família. A nuvem escura ainda não havia se dissipado, mas de repente um buraco celestial se abriu e um raio de luz dourada brilhou. A lista dourada de armas mágicas foi ativada. Com a voz de Hongmen soando novamente, uma pintura desceu do céu e se desenrolou lentamente. Mas agora as pessoas em todo o país não têm mais vontade de olhar para a lista dourada, porque os monstros estão chegando. Há alguns dias, souberam que os monstros iriam para o condado. E já haviam enviado pessoas para investigar. A principal investigação é sobre as áreas desconhecidas que apareceram na China. São terrenos baldios produzidos após a expansão da Estrela Azul. Mas existem florestas e rios, e é um ambiente de vida completo. A área é muito grande, do tamanho de 2 cidades juntas. Mas, inesperadamente, descobriu-se que uma grande quantidade de energia espiritual apareceu nessas áreas desconhecidas. E é muito pura. Este fenômeno é suficiente para indicar que é muito provável que os monstros apareçam nesses lugares. O mais terrível é que essas áreas desconhecidas não estão longe de algumas cidades, e algumas até dividiram as cidades, adicionando-as no meio. Se um grande número de monstros aparecer, as pessoas comuns certamente sofrerão. Organize imediatamente pessoas para guardar cada área desconhecida. Se não houver acidentes, 100.000 monstros aparecerão aqui. Li Long deu a ordem. A soldado ouviu e fez imediatamente. Li Long olhou para a lista dourada de armas mágicas no céu e suspirou.
Ele só espera que esses monstros apareçam firmemente em áreas desconhecidas, e não em cidades. Caso contrário, 100.000 monstros aparecendo aleatoriamente na frente de pessoas comuns. Será um desastre. Embora tenham mais de 300 milhões de cultivadores casuais, apenas aqueles que já são fortes. Eles podem não chegar a tempo e as baixas são inevitáveis. Carros de patrulha na rua lembram cada família para fechar bem as portas e janelas e se protegerem. Em qualquer caso, não saiam. Faltam 10 minutos para a chegada dos monstros. Todos os cultivadores que se juntaram ao Departamento de Gestão de Cultivadores Casuais já estão patrulhando as ruas. Divididos em grupos de 2 ou 3 pessoas, uma vez que encontrem monstros, eles os matarão imediatamente. Desta vez, os monstros estão apenas no estágio de refinamento corporal. Deve ser relativamente simples lidar com eles, mas todos não estão baixando a guarda. Porque esta é sua primeira batalha, a primeira batalha com esse tipo de monstro irreal. Eles estão muito nervosos. As pessoas em todo o país já elevaram o alerta ao máximo. Os alertas de proteção foram elevados ao nível máximo, esperando a chegada dos monstros. Eu olhei para o céu escuro com olhos solenes. O tempo passou lentamente. Eles estão vindo. O céu de repente ficou cheio de relâmpagos e trovões. A voz de Hongman soou novamente. Os monstros estão chegando. 100.000 monstros chegaram aleatoriamente. O trovão acompanhado pela voz de Hongman fez com que as pessoas em todo o país sentissem medo desconhecido. Os monstros chegaram. De repente, 10.000 pilares de luz dourada desceram do céu, atingindo aleatoriamente cidades e áreas desconhecidas. Alguns até caíram no mar. Rugidos de bestas aterrorizantes e opressivos ecoaram dos pilares de luz, que desapareceram no segundo seguinte. Monstros grotescos e ferozes, com corpos robustos, apareceram. Por acaso, dezenas deles surgiram no centro da cidade de Qin. Uma pequena equipe de patrulha estava por perto, e os membros ficaram chocados ao verem as bestas demoníacas de 5 a 6 metros de altura, parecidas com pequenos edifícios. Que bestas demoníacas enormes! Algo está errado, a aura que emana delas é de aperfeiçoamento da cadeia corporal, não é um simples aperfeiçoamento da cadeia corporal. Não importa o que seja, vamos acabar com isso. Um praticante do estabelecimento da fundação rangeu os dentes e avançou. Vendo isso, os outros o seguiram. Mas eles estão apenas no estágio da cadeia corporal, apenas o capitão está no estabelecimento da fundação. A besta demoníaca não mostrou medo algum ao ver o praticante do estabelecimento da fundação se aproximando. Humanos, estou com fome. A besta demoníaca avançou rapidamente em 4 patas, agarrando o praticante do estabelecimento da fundação com uma mão e apertando-o com força. O praticante gritou de dor. Eles são apenas cultivadores com construções de aço e concreto, sem experiência de combate. Sem falar em matar bestas demoníacas, eles nem sequer lutaram muito com outros cultivadores. O praticante do estabelecimento da fundação gritou e ofereceu um tesouro mágico, cortando o braço da besta demoníaca com uma espada, fazendo-a gritar de dor. Boa oportunidade, vamos atacá-la. Vendo isso, os outros praticantes da cadeia corporal avançaram imediatamente. A besta demoníaca rugiu novamente e deu um soco, atingindo um deles e deixando-o gravemente ferido e inconsciente. Não se movam, deixem-me matá-la. O praticante do estabelecimento da fundação se recuperou e gritou furiosamente, invocando a espada espiritual com energia espiritual e lutando contra ela. Finalmente, ele a matou gravemente ferido, mas ele também estava exausto. Que difícil! A força desta besta demoníaca é muito forte. Não é uma cadeia corporal comum. O praticante do estabelecimento da fundação caiu no chão, respirando com dificuldade. Nesse momento, 2 rugidos de bestas ecoaram ao redor. Isso o chocou. Neste momento, eu, parado na varanda do dormitório, estava observando a cidade inteira com meu sentido divino. Todas as bestas demoníacas se materializaram, a maioria delas nas cidades. O departamento de gestão de cultivadores foi despachado, mas o número de pessoas é muito pequeno e as bestas demoníacas não estão dispersas. É difícil para eles prestarem apoio na primeira vez. As 10.000 bestas demoníacas estão todas no aperfeiçoamento da cadeia corporal. Sua força real é comparável ao estabelecimento da fundação. Mesmo que lutem contra elas no mesmo reino, é difícil matá-las. Isso é perfeito. Deixe-me testar os usos maravilhosos dos tesouros mágicos. Um sorriso surgiu no canto da minha boca e, com um pensamento, 2 tesouros mágicos apareceram instantaneamente na minha frente. Uma pequena espada e um pergaminho. Saiam para brincar. Matem todas as bestas demoníacas que encontrarem.
Finalmente podemos sair para brincar. Estávamos trancados aqui por muito tempo. Os dois tesouros mágicos ficaram muito felizes ao ouvirem que poderiam sair para brincar. Vamos apostar para ver quem mata mais bestas demoníacas. Então, com um som sutil, os dois tesouros mágicos instantaneamente se transformaram em duas correntes, uma vermelha e outra azul. Raios de luz desapareceram no céu. Eu sorri impotente e continuei a usar meu sentido divino para observar a situação abaixo. Em outro lugar, em um prédio em Kindu, as janelas de uma casa foram quebradas. Uma besta demoníaca de aparência feroz apareceu na casa de uma família comum. No quarto, havia uma garota de 20 e poucos anos. Nesse momento, ela estava chorando amargamente, implorando para que alguém a salvasse. Vendo a besta demoníaca se aproximando dela, lambendo os lábios. Nesse momento, ela pareceu ouvir um som estranho, como o som de uma espada. Um brilho vermelho frio passou. A cabeça da besta demoníaca caiu sozinha e rolou para o lado dela. O mais estranho é que o corpo robusto da besta demoníaca secou instantaneamente, tornando-se uma carcaça sem carne. Olhando para a cabeça da besta demoníaca ao lado dela, que era maior que uma bola de basquete, a garota esqueceu o medo e esqueceu de chorar, apenas desamparada. O que diabos está acontecendo? De repente, uma voz infantil soou no local, fazendo seu corpo tremer. Irmã ajudou você a eliminar isso de graça. Essa cena estranha a assustou muito. Será que além de bestas demoníacas, também existem fantasmas? Assim, duas serpentinas, uma vermelha e uma azul, viajavam por Kindu, onde nada crescia. Em todos os lugares por onde passavam, as bestas demoníacas de lá de repente secavam e explodiam, ou eram sugadas por alguma força misteriosa e desapareciam. Esse fenômeno estranho deixou aqueles cultivadores que viram as bestas demoníacas se preparando para agir. O que está acontecendo? Por que já acabou antes mesmo de agir? Do outro lado, em um território desconhecido, uma equipe de bestas demoníacas chegou aqui. Líder, deve haver pelo menos 1000 bestas demoníacas lá dentro. Se a mulher agir, ela deve ser capaz de eliminar todas elas. A besta demoníaca assentiu. Com seu estágio de Mahayana 7, ela pode destruir essas 1000 bestas demoníacas no estágio de conclusão do fortalecimento corporal com facilidade. Mas antes que ela pudesse atacar, havia inimigos. Yan Yu liderou um grupo de pessoas olhando para trás. Eles viram uma serpentina vermelha se aproximando rapidamente. Nem ela conseguia ver o que era. A velocidade era muito rápida, passando por eles em um instante correndo para o território desconhecido. Muitas bestas demoníacas, eu vou vencer. Uma voz infantil veio de dentro, chocando Yan Yu e os outros. Logo, eles viram a verdadeira face do objeto desconhecido. Era na verdade uma pequena espada vermelha. Onde quer que fosse, as bestas demoníacas eram instantaneamente sugadas, transformadas em carcaças e perdendo toda a vitalidade. Em menos de 10 segundos, milhares de bestas demoníacas morreram instantaneamente. Elas se tornaram carcaças sem carne, silenciosamente deitadas no chão, silenciosas. Tão forte, tantas bestas demoníacas foram mortas instantaneamente? Isso é um tesouro mágico? Definitivamente é um tesouro mágico. É um tesouro mágico com um dono ou sem dono? Parece não haver ninguém por perto. Isso pode ser um tesouro mágico sem dono que apareceu após uma manifestação de tesouro. Posso obtê-lo? Algumas pessoas de repente pensaram em algo. Também há tesouros mágicos sem dono vagando por aí nos romances. E esses tesouros mágicos que podem falar geralmente são muito poderosos. Se pudermos obtê-los, ficaremos ricos. Vamos pegá-lo. Se não pegarmos esse tipo de tesouro mágico, nos arrependeremos para o resto da vida. De repente, um homem no estágio de estabelecimento da fundação correu para cima, estendendo a mão para agarrar a pequena espada, com um olhar de ganância profunda. A pequena espada também notou as ações do homem e bufou friamente com raiva. Você também é digno? Além do meu mestre, ninguém é digno. Alguém realmente queria agarrá-la? Que ilusão! A pequena espada bufou friamente e se transformou em uma serpentina, correndo para lá. Yan Yu e sua equipe sentiram que algo estava errado, mas era tarde demais. O homem que queria pegar a pequena espada foi instantaneamente sugado e transformado em uma carcaça. Com um baque, ele caiu. Vendo seu antigo companheiro se transformar em uma carcaça e cair no chão, todos ficaram chocados. Ao mesmo tempo, eles estavam incrivelmente furiosos. Li Dong, seu desgraçado! Um garoto no estágio de estabelecimento da fundação, não se sabe se foi a raiva que o cegou, realmente queria correr para cima novamente, mas felizmente foi impedido à força por Yan Yu. Eu me desculpo por qualquer ofensa.
Yan Yu juntou as mãos em desculpas. Ele acabou de ouvir este tesouro mágico dizer que tinha um mestre. A perigosa pressão que ele emanava, juntamente com suas relíquias, indica que este é um tesouro com um estágio de conclusão avançado e que gerou sua própria consciência. O mestre por trás de tal tesouro certamente não é alguém que ele possa provocar. Pedir desculpas é a ação mais sensata agora. Por que pedir desculpas? Mataram pessoas do nosso departamento de gestão de cultivadores sem dizer uma palavra? Acham que somos fáceis de intimidar? Temos grandes imortais celestiais. Exatamente. Se os outros souberem que fomos mortos e ainda pedimos desculpas, que vergonha seria. Este tesouro é poderoso, é verdade. Mas nosso departamento não é fraco. Temos grandes imortais celestiais como testemunhas. Só precisamos temer os 5 primeiros. Este tesouro mata inocentes indiscriminadamente. Seu mestre provavelmente é do mesmo tipo. Yan Yu-gang estava prestes a dizer algo. O céu estava cheio de raios e trovões, e uma voz avermelhada e adorável ressoou na mente deles, meros grandes imortais celestiais. A voz era acompanhada por uma pressão extremamente forte. Exceto por Yan Yu, todos os outros caíram de joelhos instantaneamente, incapazes de levantar a cabeça. Então, os que estavam ajoelhados soltaram gritos de dor. Os ossos de seus joelhos e braços foram esmagados pela pressão. Apenas Yan Yu reconheceu a voz. Não é o venerável celestial despreocupado? Se houver destino, pode me procurar. A voz avermelhada e adorável soltou um bufo frio. Então, Yan Yu ouviu sons de ruptura vindos do abdômen dos que estavam ajoelhados. Logo, a pressão desapareceu. A pequena espada também desapareceu. Os que estavam ajoelhados soltaram gritos de dor, com todos os 4 membros e seus dantias arruinados. A partir de agora, eles se tornarão inválidos. Que dor insuportável para todos! Que lixo de venerável celestial despreocupado! Com apenas uma frase, ele arruinou nosso cultivo. Ele não é apenas um perdedor que joga videogame? Se o jogo não se tornasse realidade, ele seria tão arrogante? Um homem gritou desafiadoramente, mas assim que ele terminou de falar, um raio caiu do céu. Ele foi atingido até que sua alma se dispersou e não restou nem cinzas. Os outros ficaram tão assustados que seus rostos ficaram brancos e imediatamente fecharam a boca, sem ousar dizer mais nada. Nesse momento, a voz avermelhada e adorável ressoou novamente no céu, diz respeito à terra. Yan Yu percebeu que não era o venerável celestial despreocupado. Era a verdadeira voz do Dão Celestial, porque a voz era fria e implacável. Vendo que as pessoas que ele havia trazido estavam aleijadas ou mortas, Yan Yu estava muito indefeso, mas não podia fazer nada. Quem os mandou ofender o venerável celestial despreocupado? No dormitório da Universidade de Qingdu, do outro lado, recolhi minha consciência e olhei para o céu, com um leve sorriso nos lábios. Bom trabalho. Terra, você me elogia demais. Apenas ajudei você a punir algumas pessoas ignorantes. Não é nada. Uma voz soou na minha mente, precisamente a que havia lançado o raio agora. A voz que matou o homem, mas mais calma do que antes. Este é o Dão Celestial. Desde o dia em que o cultivo se tornou realidade, eu percebi uma aura incomum no céu. Só que o cultivo está abaixo do reino imperador imortal. Ele está muito longe. Tudo bem, você agiu correndo risco de se expor. Acho que querem algo de mim. O que é? Perguntei calmamente. A terra é realmente divina e perspicaz. Não vou esconder de você, embora eu seja o caminho celestial, sou apenas do reino do primeiro imperador. Além disso, meu reino está diminuindo dia e noite. Posso prever que em algum dia no futuro, este planeta sofrerá uma crise sem precedentes. Então, pensei em pedir à Terra. Se este planeta realmente estiver prestes a ser destruído, por favor, haja o mais rápido possível para salvá-lo. Ok, concordei com um aceno de cabeça com uma expressão calma. Obrigado, Terra, então vou te contar primeiro. Depois de dizer isso, o caminho celestial partiu. Não sei se Pequena Espada e Pequeno Rio terminaram de matar. Primeiro, vou comer alguma coisa. Eu me espreguicei e saí do dormitório. Agora que cheguei a este reino, não preciso comer para nunca morrer de fome. Mas quem pode resistir à tentação da comida? Meia hora depois. Quartel-General do Departamento de Gerenciamento de Cultivadores de Longu. Relatório. Em 1 hora, 100.000 bestas demoníacas foram exterminadas. Um soldado veio relatar a Li Long. Bom trabalho. Você foi incrível. Mais rápido do que eu imaginava. Li Long assentiu com satisfação e elogiou. Mas não fomos nós que matamos, relatou o soldado hesitantemente por alguns segundos. Não fomos nós que matamos? Quem foi então?
Os 5 primeiros, aqueles caras? Li Long ficou atordoado. Pode-se dizer que foram eles, mas não sei qual. Foram tesouros mágicos que mataram. Li Long ficou ainda mais atordoado. Ele não entendeu? Olhe, por favor. Depois de dizer isso, o soldado pegou um tablet ao lado e mostrou um vídeo. Localização, Li Long. Isso foi há 20 minutos. Imagens que nossos satélites capturaram. Li Long pegou o tablet, franziu a testa e olhou para a tela com atenção. Uma besta demoníaca incomparavelmente aterrorizante foi vista rugindo para pessoas comuns, mas no segundo seguinte, uma faixa vermelha de luz brilhou. Aquela besta demoníaca instantaneamente se transformou em uma carcaça, apenas ossos e nenhuma carne ou pele, silenciosamente deitada no chão. Então, 2 faixas de luz, uma vermelha e uma azul, foram vistas. Em uma velocidade que excedia a velocidade da luz, movendo-se rapidamente. A tela não conseguia capturar sua verdadeira face. Só se podia ver um borrão. O que é isso? Li Long ficou surpreso com a rapidez dessa velocidade. São tesouros mágicos. Esta é uma filmagem que desaceleramos 150 vezes. O soldado mostrou a Li Long um segundo vídeo. Li Long ainda estava surpreso ao assistir ao segundo vídeo. 150 vezes mais lento e só conseguiu capturar um pouco de imagem borrada. Que velocidade é essa? Ainda não sabemos de quem são esses tesouros mágicos? Li Long levantou a cabeça e perguntou ao soldado. Não sei. Só sei que esses 2 tesouros mágicos estão atravessando toda a China em uma velocidade extremamente rápida, colhendo bestas demoníacas freneticamente em apenas meia hora. Eles destruíram até 70.000 bestas demoníacas, acelerando muito nosso tempo para completar a missão. Ao ouvir esse número, Li Long arregalou ligeiramente os olhos, expressando choque. De quem é esse tesouro mágico? É tão poderoso. Uma espada, uma pintura. De repente, Li Long teve um insight e pensou em quem era. Nesse momento, outro soldado se aproximou. Relate a situação. A subdivisão fará um relatório de vídeo. Relatório de vídeo. Assim que a tela foi aberta, a conexão foi estabelecida. Li Zhen apareceu na tela. O que foi? Li Long disse calmamente. Relatório. Todas as bestas demoníacas foram aniquiladas, mas não tem muita relação conosco. É o crédito de 2 tesouros mágicos. Eu já sei disso. Diga algo que eu não sei. Já descobrimos quem é o mestre do tesouro mágico. É o primeiro na lista de ouro, Soberano Celestial Xiaoyao. Soberano Celestial Xiaoyao. Ha ha ha, eu sabia que era o Soberano Celestial Xiaoyao. Ainda me lembro da recompensa dele, uma espada e uma pintura de montanhas e rios. Agora parece que ele é realmente chinês e tem um bom coração, mas ele aleijou 4 de nós e matou um. A expressão de Li Zhen hesitou por alguns segundos e relatou a verdade. Assim que essas palavras foram ditas, o sorriso de Li Zhen congelou instantaneamente. As 2 pessoas ao lado também ficaram surpresas. Depois de ouvir toda a história, Li Long zombou. Cabeça de demônio. Quer roubar o tesouro mágico de um imperador e ainda insultá-lo. Aleijá-lo já é a grande misericórdia do soberano celestial Xiaoyao. Um núcleo dourado quer roubar o tesouro mágico de um imperador. Isso não é buscar a morte? O que mais poderia ser? Vários deles já deixaram o departamento e se tornaram pessoas inúteis. Isso é um golpe muito grande para eles. Não precisa se preocupar muito. É o que eles merecem. Li Long disse friamente. Se o imperador provocar a punição do céu, é culpa deles. Nesse momento, a porta do escritório de Li Zhen foi aberta. A pessoa que entrou era Yan Yu. Li Zhen viu a maneira rude como ele invadiu e seu rosto ficou sombrio instantaneamente. Ele não viu que estava em uma reunião? Ele estava prestes a repreendê-lo quando ouviu as palavras de Yan Yu e sua expressão mudou drasticamente. Ministro, aqueles caras que saíram do departamento estão causando problemas de novo. Eles estão transmitindo ao vivo online, acusando publicamente o soberano celestial Xiaoyao. Agora existem mais de 100.000 pessoas assistindo. E essas palavras também foram ouvidas por Li Long do outro lado da tela, chocando. Em qual sala de transmissão eles estão? Bloqueie imediatamente. Eles estão buscando a morte? Na verdade, acusando o imperador em transmissão ao vivo. Li Zhen acenou com a cabeça para Yan Yu, mas assim que ele terminou de falar, o céu de repente soou com um trovão, incrivelmente alto. Parece que alguém quer morrer. A voz era fria e implacável, mas Yan Yu conseguiu entender. Era o próprio soberano celestial Xiaoyao falando, não o Dão Celestial. O imperador está furioso. Que besteira de soberano celestial Xiaoyao. Ele é apenas um nerd que obteve poderes extraordinários.
Se o jogo não se materializasse, ele não teria muito futuro na realidade. É apenas um jogo ruim. Quem jogaria por tanto tempo? Só falam da crueldade e brutalidade do soberano celestial Xiaoyao, matando pessoas sem dizer uma palavra. O número de pessoas na sala de transmissão ao vivo chegou a centenas de milhares. Vendo centenas de milhares de pessoas na sala de transmissão defendendo-os, esses inúteis sorriram friamente por dentro. No entanto, no segundo seguinte, o céu de repente brilhou com raios e trovões, e até mesmo a lista dourada de tesouros mágicos, que estava anunciando o ranking, parou de ser exibida. Vendo essa cena, vários ficaram chocados e apavorados. Parece que alguém quer morrer. No momento em que a voz soou, vários ficaram suando frio. O soberano celestial Xiaoyao está vindo. Ele realmente se atreve a matá-los na frente de centenas de milhares de pessoas? Ele não tem medo de que todo o povo da China se torne seu inimigo? Olhando para os poucos inválidos, embora com medo no coração, eles ainda acreditavam que o soberano celestial Xiaoyao definitivamente não ousaria matá-lo na frente de tantas pessoas. Um suspiro soou, e um dos inválidos explodiu instantaneamente, com sangue jorrando na frente da transmissão ao vivo, espirrando sangue e carne em várias pessoas ao redor. Esta cena aconteceu tão repentinamente que nenhum deles conseguiu reagir, nem mesmo os milhões de internautas na sala de transmissão ao vivo. Aquela pessoa explodiu com um suspiro. O soberano celestial Xiaoyao realmente ousou matar pessoas. Ele realmente o matou na frente do público nacional. Desta vez, eles estavam com medo. Desculpe, grande imperador, fui indelicado agora há pouco. Imploro que você tenha piedade e me deixe ir. Um homem imediatamente gritou para o céu. Se ele não fosse incapaz de se ajoelhar agora, ele já teria se ajoelhado e pedido desculpas. Mas assim que ele terminou de falar, ele explodiu instantaneamente, espirrando sangue em todos novamente. Admitir o erro por uma noite. Se merecer morrer, ainda tem que morrer. Os 3 restantes explodiram ao mesmo tempo. As 5 pessoas que originalmente estavam condenando Shenlan na frente da sala de transmissão ao vivo morreram repentinamente, com sangue e carne voando por toda parte, suas almas dispersas. Sangue, carne e ossos misturados em uma poça no local. O sangue não tinha DNA. Antes que o público pudesse dizer qualquer coisa, a sala de transmissão ao vivo foi fechada emergencialmente. Mas muitas pessoas que ficaram acordadas a noite toda já gravaram tudo o que aconteceu e postaram online. Quase dezenas de posts foram adicionados ao fórum da internet. A tendência de ambos os lados é muito óbvia, mas não demorou muito para que o oficial também se manifestasse e respondesse com um vídeo de desculpas pessoais de Li Zhen, do ramo de Qindu. Sinto muito. É minha má gestão que levou ao aparecimento de pessoas que causam problemas e espalham boatos aleatoriamente no departamento. A situação real é esta. Depois de ver Li Zhen explicar toda a história, os internautas perceberam de repente. No final do vídeo, Li Zhen levou todo o ramo de Qindu a se curvar e pedir desculpas, esperando que o soberano celestial Xiaoyao não ficasse zangado. Até mesmo Li Long registrou pessoalmente uma conta. Postou esperando que o soberano celestial Xiaoyao não ficasse zangado. Foi sua má gestão. Do outro lado, em seu dormitório, vi o conteúdo online e os cantos da minha boca se levantaram. Raiva? Eu nunca estive com raiva. Quem ficaria com raiva do comportamento de uma formiga? Eu não me importo. Olho para o céu. Neste momento, a lista do tesouro mágico ainda está retirando tesouros, progredindo para o 50º lugar. No momento seguinte, uma luz roxa, a glória do país de Veiua, atinge o céu e a terra. A segunda onda de feras demoníacas acontecerá em 3 horas. Uma lista de milhões lutando contra feras demoníacas, uma ajuda de 10.000 para atacar feras demoníacas, aí vem de novo. A segunda onda de feras demoníacas chegará a Nanchang em 3 horas. As pessoas em todo o país estão em pânico neste momento. Isso é muito repentino. Uma onda acabou de ser acalmada e outra está chegando. Do outro lado, Li Long rapidamente emitiu ordens para todos os ramos do país, defendendo totalmente aqueles territórios desconhecidos. Lá é onde é mais provável que as feras demoníacas apareçam. E pelo menos organizar um pequeno esquadrão para patrulhar em uma determinada cidade. Uma onda acabou de ser acalmada e outra está se levantando. Olho para o céu. Poderia ser um aceno casual? O mapa das montanhas e rios apareceu na minha frente. Mestre, o que você quer que Xiaoi faça? Vá proteger a família de Lu Tão. Recebido. Instantaneamente, Xiaoi se transformou em uma corrente de luz e desapareceu no céu. Mestre, e eu? Uma pequena espada apareceu do nada, perguntando ansiosamente. Vendo que Xiaoi tinha uma missão e ele não,
Ele pensou que havia perdido o favor? Você? Espere até que as feras demoníacas apareçam mais tarde e você pode ir brincar. Eu sorri impotente e olhei para longe. Desta vez, ainda não pretendo agir. Ainda não chegou ao ponto em que todos não conseguem resolver. Se eu agir, posso matar todos os monstros da cintura. Ainda por cima, seria instantâneo. É apenas um pensamento meu, mas assim todos não conseguirão crescer. Somente a batalha pode fazer as pessoas crescerem. Posso proteger por um tempo, mas não para sempre. Os inimigos no futuro se tornarão cada vez mais numerosos e fortes. É mais importante que eles cresçam. Além disso, esses pequenos monstros da cintura não precisam que eu haja. Deixe algumas grandes cidades enviarem pessoas e eles serão rapidamente eliminados. Nesse momento, olhei repentinamente em uma direção com olhos poderosos. Era a direção de Raidu, que fica a mais de 5.000 quilômetros de Qindu. Mas eu podia ver claramente. Várias pessoas vestindo preto e com máscaras estavam sorrateiramente mergulhando no mar. Havia uma camada estranha semelhante a uma barreira à prova d'água protegendo-os, permitindo-lhes respirar debaixo d'água. São pessoas do Império Ninja. Vendo que todos estavam ocupados lidando com os monstros da cintura, as pessoas do Império Ninja sorrateiramente mergulharam na costa. Invadiram a China. O que eles querem fazer? Então eu desapareci do lugar e fui para a reunião. Esse bando de vermes. Costa de Raidu. Neste momento, 4 ninjas chegaram à costa e olharam ao redor. Depois de confirmar que não havia chineses, eles finalmente deram um suspiro de alívio. Que tipo de jogo chineses despertaram? Posso ver online que eles parecem poder voar. Por que eles conseguem despertar um jogo tão poderoso? Nós só temos habilidades de lixo como clones das sombras. Não há nada que possamos fazer, os jogos de despertar de cada país são diferentes. Parece que os nossos são piores, mas contanto que nos tornemos Jonin, poderemos controlar vários alojamentos. Com certeza seremos mais fortes que os chineses. Não vamos falar tanto, vamos dar um presente aos chineses. Enquanto falava, essa pessoa tirou uma grande pilha de fitas de vídeo do bolso. O Império Ninja não despertou nenhum monstro da cintura, mas um tipo de demônio nativo. Como Sadako, Kushizaki Onna, etc., pertencem a monstros de lendas urbanas. Foi experimentado que, contanto que essas criaturas permaneçam por um dia, elas serão contaminadas por um espírito maligno e então serão enganadas para reproduzir o vídeo. Aqueles que virem Sadako serão mortos. Enquanto eles estavam se gabando, uma voz jovem de repente soou acima de suas cabeças. Um presente. Nós não somos de fora. Vários ninjas ficaram chocados e recuaram em direções diferentes. Olharam nervosamente para o céu, apenas para ver uma figura parada no céu, olhando para eles com um sorriso. Chineses, vocês gostam tanto de bancar os misteriosos? Ao ouvir isso, fiquei surpreso. Olhei para mim mesmo e então olhei para suas roupas pretas. Eu nem consigo ver seus rostos claramente, então estou imaginando algumas coisas. Não entendo o que você está dizendo, Atakio. Aquele ninja bufou friamente e olhou para os outros. Ele tirou 3 shurikens do bolso e jogou em minha direção. No momento em que os shurikens me tocaram, eles emitiram um som de colisão de aço e caíram. Nem mesmo minhas roupas foram danificadas. Mais alguma coisa? Eu sorri levemente. Eu não consigo lidar com ele sozinho, ataquem juntos. Aquele ninja viu que seu ataque havia falhado e gritou novamente. Em um instante, várias pessoas simultaneamente fizeram selos de mão rapidamente. Um a um, clones emergiram ao meu redor. Olhando para todos os ninjas Jonin ao meu redor, eu sorri levemente. Essa habilidade é boa, mas apenas. No momento seguinte, 20 pessoas começaram a correr no sentido horário em torno de mim, ficando cada vez mais rápidas, gradualmente se transformando em imagens residuais. Os chineses não conseguem ver claramente, certo? Estão com medo, não é? Esta é a nossa força. Morram, chineses! Num instante, 20 pessoas correram em minha direção ao mesmo tempo, com shurikens de vento nas mãos, mirando diretamente na garganta. Eu disse calmamente, e um traço de poder explodiu, e todos voaram para trás instantaneamente. Os clones invocados instantaneamente se transformaram em nada e se dissiparam no ar. 5 Jonin caíram no chão com dor, cuspindo sangue, sentindo que seus órgãos internos estavam em intensa dor. Tão forte! Quem exatamente você é? Um dos Jonin cobriu o peito e me olhou horrorizado. Eu sou apenas um estudante normal. Eu sorri levemente. Nós ainda não dissemos. Outro Jonin gritou. Suas mãos rapidamente formaram selos, e no segundo seguinte, chamas saíram de sua boca, indo direto para mim. As chamas me envolveram,
queimando furiosamente. Ha ha ha! Esta é a ninjutsu que apenas nossos jounin podem usar. Chinês, você está morto. Que arrogância, realmente usando seu corpo físico para resistir. Você provavelmente nunca morreu antes. Mas no segundo seguinte, eles não conseguiram mais rir, quando Jonin gradualmente apagou o fogo. A figura envolta nas chamas lentamente se revelou. Eu não tinha nenhum traço de queimadura em meu corpo, e até mesmo minhas roupas estavam intactas e arrumadas. Como isso é possível? O Jonin gritou surpreso. Esta é a sua técnica de chama da qual ele mais se orgulha. Até mesmo uma caçadora pode ser facilmente queimada até a morte. Ele usou esse truque para matar muitos monstros, mas por que não funciona aqui? Deixe-me mostrar o que são as verdadeiras chamas. Eu olhei para esses palhaços com um sorriso leve, e então lentamente levantei minha mão direita e estalei os dedos. O corpo do Jonin instantaneamente se acendeu em chamas roxas, fogo demoníaco devorador da alma. O Jonin gritou de dor enquanto era queimado, e você podia até ouvir o som crepitante da carne sendo queimada. Você podia até sentir o cheiro de queimado. Os outros Jonin ficaram chocados. Que tipo de ninjutsu é esse? Apenas um estalar de dedos pode fazer alguém pegar fogo inexplicavelmente. O medo fez seus corpos e mentes tremerem, suas pernas e pés ficaram fracos e eles ficaram estupefatos. Agora, seus corações tinham apenas uma palavra: correr. Um por um, os Jonin reagiram, rapidamente desfazendo os selos. Suas posições instantaneamente explodiram, desaparecendo em uma névoa. Conseguem escapar? Eu olhei para esses Jonin ignorantes com um sorriso leve. Eu lentamente levantei minha mão direita. Num instante, uma figura voou rapidamente de longe. Automaticamente veio para a palma de sua mão, sendo agarrado pelo pescoço. E o resto daqueles Jonin instantaneamente explodiram em névoa de sangue, mais mortos do que mortos. Eles nem sabiam como morreram. Me deixe ir, por favor. O Jonin que estava sendo agarrado pelo pescoço implorou. Por que vocês vieram para a China? O Jonin não ousou esconder nada, e um pouco mais caótico. E eles não implementaram este plano apenas na China. Eles não pouparam outros países. Todos os países perto do Império Jonin estão. Vocês são realmente repugnantes. Eu mostrei um olhar de desgosto e joguei o Jonin fora casualmente. O Jonin automaticamente se espalhou no ar, destruindo sua alma. Então eu olhei para a geração deixada no chão. Aquele sujeito pareceu interessado e acenou com a mão. Que tipo de coisa é a agulha? Inesperadamente, por causa da manifestação do jogo, a cena de filme de terror que eu assistia antes realmente apareceu. Vou comprar e levar para casa para assistir. Eu desapareci e apareci em uma loja antiga que vendia equipamentos eletrônicos. Acontece que esta loja tem um videocassete. Embora antigo, ele funciona. Pode ser comprado por algumas centenas de yuans. Guardo o videocassete, volto para o dormitório, conecto o sinal de entrada à TV, ligo a energia e coloco a fita de vídeo. Preparando para ver a verdadeira face de agulha. Um filme que assisti quando criança, sempre tive um impulso, querendo levantar o cabelo de agulha e ver como é realmente seu rosto. À medida que a fita de vídeo começa a girar, a tela de inicialização do videocassete aparece lentamente. Em um instante, a TV começa a piscar. Cenas sangrentas reaparecem constantemente. Mas com o aparecimento desse sinal, o velho poço na TV sofreu uma mudança sutil. Um par de mãos esqueléticas e pálidas apareceu abruptamente na borda do poço e, à medida que a tela piscava, foi rastejando lentamente para fora. Uma agulha vestida de branco e com o cabelo solto rastejou lentamente para fora do poço antigo. Interessante. Eu cruzei as pernas e observei a agulha rastejar. Esperando o momento certo, liberei um pouco do meu sentido divino para observar a agulha. Em um instante, a agulha parou. Lentamente, seu corpo começou a tremer. Ele sentiu um poder de alma incomparavelmente forte e aterrorizante. Este é um poder de alma suficiente para esmagá-lo e destruí-lo. No segundo seguinte, a agulha rapidamente recuou, tentando retornar ao poço antigo dentro da TV, mas de repente tocou na tela da TV. Mas não conseguiu voltar. Ele voltou horrorizado.